E se a pessoa que um dia te humilhou fosse obrigada a se ajoelhar diante de você? Essa é a história de uma jovem simples que se apaixonou pelo herdeiro de uma das maiores famílias da Coreia. Ela acreditava no amor, mas acabou traída, abandonada e teve seu filho roubado. Anos depois, ela voltou, não mais como a noiva ingênua, mas como a CEO poderosa e vingativa. Prepare-se, porque essa não é apenas uma história de dor e vingança. É também sobre coragem, superação e até momentos de comédia que só a vida real pode escrever. Kim So-hee nunca foi uma jovem comum, mas não porque tivesse algo de especial aos olhos do mundo. Pelo contrário, ela era simples demais. Cresceu em um bairro modesto de Seul, filha de um pequeno dono de mercearia, e sua vida parecia girar sempre ao redor das mesmas rotinas. Abrir a loja cedo, ajudar a mãe a organizar legumes frescos e, vez ou outra, espantar o gato atrevido que insistia em roubar peixe seco da prateleira. Apesar das dificuldades, So-hee tinha um sorriso luminoso que iluminava até os dias mais cinzentos. Era conhecida por rir de si mesma, principalmente quando tropeçava em seus próprios pés ou derrubava caixas inteiras de frutas na frente dos clientes. Você nasceu para causar confusão, não para vender maçãs, brincava sua amiga Choi Yuna, a confidente de sempre, mas o destino tem maneiras curiosas de cruzar caminhos. E foi em um desses dias de correria, com So-hee tentando equilibrar 3 sacolas e um guarda-chuva quebrado, que ela literalmente esbarrou em Park Seo-jun. Seo-jun não era apenas mais um jovem bonito andando pela rua. Ele era o herdeiro de uma das famílias chaebol mais influentes da Coreia, filho da imponente Shin Hae-jin. Elegante, de terno impecável e expressão séria, parecia um príncipe saído de um drama televisivo. So-hee, é claro, não fazia ideia de quem ele era naquele momento. Quando a sacola de batatas caiu sobre os sapatos caros de Seo-jun, ela arregalou os olhos desajeitada. "Ai, eu sinto muito", disse, tentando juntar as batatas que rolavam pela calçada. "Eu juro que elas são mais educadas que eu. Geralmente não saem correndo assim." Seo-jun arqueou uma sobrancelha, confuso, mas não pôde evitar um pequeno sorriso diante da sinceridade atrapalhada dela. A cena era tão inusitada que quebrou por completo sua postura rígida. "Está tudo bem", respondeu ele, abaixando-se para ajudá-la. "Embora eu deva dizer, não é sempre que sou atacado por batatas." A risada inesperada de Seo-jun ecoou, e So-hee corou de vergonha. Mas algo naquela simplicidade chamou sua atenção. Diferente das jovens sofisticadas e calculistas que ele costumava encontrar nos eventos da alta sociedade, So-hee parecia real, quase transparente. Os encontros casuais se repetiram. Seo-jun começou a passar mais vezes pela mercearia, sempre com a desculpa de comprar frutas frescas, mesmo quando seu motorista já havia feito compras no mesmo dia. Yuna, perspicaz, logo percebeu e provocava So-hee sem dó. "Ah, claro, ele vem aqui porque nossas maçãs são especiais. Só falta você me dizer que ele está interessado no peixe seco também." So-hee se defendia, rindo, mas por dentro seu coração batia mais forte a cada visita. Seo-jun mostrava um lado gentil, interessado nas histórias triviais dela, como se o mundo da alta sociedade não o satisfizesse tanto quanto a simplicidade daquela vida modesta. Ainda assim, havia diferenças gritantes entre os dois. So-hee não sabia usar talheres de prata sem parecer uma criança aprendendo, e sua tentativa de cozinhar para Seo-jun uma vez resultou em arroz queimado e sopa salgada demais. Ele, rindo, comeu mesmo assim, dizendo que nunca havia provado nada tão memorável. A relação crescia em meio a essas imperfeições. Para So-hee, parecia um conto de fadas improvável. Ela, a filha do dono da mercearia, apaixonada pelo herdeiro de um império empresarial. E contra todas as expectativas, Seo-jun parecia corresponder. Um dia, caminhando juntos à beira do rio Han, ele tomou a mão dela e disse com uma seriedade que a deixou sem ar: "So-hee,
Eu não me importo com quem você é ou de onde veio. Eu só sei que quando estou ao seu lado, me sinto livre. Ela ficou sem palavras, apenas segurou sua mão com força. E pela primeira vez acreditou que, talvez, a felicidade estivesse realmente ao seu alcance. Mas, como todo conto de fadas, a sombra do destino estava à espreita. Sorri ainda não sabia que, por trás do sorriso encantador de Seo-jun, havia uma família inteira pronta para rejeitá-la. Uma sogra que não admitiria uma menina da mercearia ao lado de seu filho precioso. E, enquanto os dias de ingenuidade e risadas seguiam, sementes de desconfiança já eram plantadas em algum lugar distante. As semanas seguintes pareceram um sonho para Kim So-hee. Cada encontro com Park Seo-jun era como um capítulo secreto de uma história de amor que ela nunca imaginou viver. A garota da mercearia agora caminhava de mãos dadas com o herdeiro de uma das famílias mais influentes de Seul. E ainda assim, nenhum deles parecia se importar com as diferenças gritantes entre seus mundos. Para Seo-jun, bastava vê-la rir de coisas simples, como quando ela tentava imitar o sotaque de uma cliente do interior, ou quando tropeçava na calçada e fingia que estava ensinando passos novos de dança. Para Sorri, o que importava era sentir que, apesar da vida cheia de responsabilidades e formalidades dele, sempre encontrava tempo para se perder em suas histórias banais. Foi numa noite de primavera, sob as luzes cintilantes da ponte de Bampo, que Seo-jun tomou coragem. Ele trouxe um buquê de flores silvestres, nada de rosas caras, apenas margaridas simples, as favoritas de Sorri. Ao entregá-las, suas palavras saíram com uma sinceridade que deixou a jovem sem fôlego. Sorri, você acreditaria em mim se eu dissesse que quero passar todos os meus dias ao seu lado? Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar. As mãos tremiam enquanto segurava o buquê. Está dizendo que... Seo-jun sorriu, tímido. Quero me casar com você. A princípio, Sorri pensou que fosse uma daquelas brincadeiras que ele fazia para quebrar o clima. Mas quando percebeu a seriedade nos olhos dele, seus olhos marejaram. Nunca havia sonhado com um pedido tão direto, tão cheio de amor. Eu aceito, respondeu quase em um sussurro, mas com uma alegria que transbordava em cada gesto. Seo-jun a envolveu em um abraço forte, e por um momento parecia que nada no mundo poderia separá-los. O sonho de Sorri, desde aquela noite, Sorri passou a viver em um estado de pura euforia. Voltava para casa e, sozinha no quarto, desenhava rabiscos de vestidos de noiva em seu caderno de anotações. Pegava lençóis velhos da mãe e os amarrava nos ombros, improvisando véus na frente do espelho. Você enlouqueceu de vez, provocava Yuna ao encontrá-la girando pela sala com um lençol branco na cabeça. Se alguém te ver assim, vai pensar que fugiu de um drama barato da TV. E daí? Retrucava sorrindo. Talvez eu esteja vivendo o meu próprio drama. Apesar das brincadeiras, Sorri estava verdadeiramente feliz. Sonhava com uma pequena cerimônia, flores simples e risadas sinceras. Não queria luxos, queria apenas estar ao lado de Seo-jun. O coração dela, no entanto, guardava um segredo ainda maior. Alguns dias após o pedido, descobriu que estava grávida. Quando viu o resultado positivo, sentiu como se seu mundo tivesse sido invadido por uma onda de esperança. Tocou o ventre com as duas mãos e em lágrimas murmurou: "Meu pequeno milagre." Na sua ingenuidade, acreditou que aquilo apenas fortaleceria ainda mais o amor de Seo-jun, que juntos eles criariam uma família, ririam das dificuldades e viveriam felizes. O outro lado do destino, o que Sorri não sabia, era que, em outro canto da cidade, a notícia do relacionamento deles já havia chegado aos ouvidos da mãe de Seo-jun. Shin Hae-jin era o retrato da elegância e do orgulho. Sempre vestida com roupas de grife impecáveis, andava com postura ereta e olhar afiado, que intimidava qualquer um. Quando ouviu que o filho estava envolvido com uma simples menina de mercearia, sua expressão se endureceu.
Inaceitável, murmurou para si mesma. Meu filho não será manchado por uma ligação tão baixa. Ela não demorou a mover suas influências. Convocou investigações sobre a família de Sorré, tentando encontrar qualquer detalhe que pudesse usar contra a jovem. Não encontrou nada além de uma vida simples, mas em sua mente, isso já era motivo suficiente para reprovar o relacionamento. Enquanto Sorri sonhava com vestidos e risadas, Redin arquitetava maneiras de afastá-la. Entre sonhos e realidade, Seojun, por sua vez, não tinha dúvidas sobre o que sentia. Ele ignorava os olhares repreensivos da mãe durante os jantares formais. Continuava visitando Sorri com a mesma frequência. E, às vezes, até fazia questão de aparecer de propósito na mercearia, só para que todos vissem como estava ao lado dela. Você sabe que está mexendo com fogo, não é? Perguntou Yuna um dia preocupada. O mundo dele não é como o nosso. Pessoas como a mãe dele não aceitam facilmente alguém como você. Sorri sorriu, tentando afastar o peso das palavras. Mas ele me ama, Yuna, e eu acredito que o amor vence qualquer coisa. Era essa fé inabalável que a fazia continuar sonhando. Mesmo quando o coração dela pulsava de ansiedade, ela se agarrava à imagem de um futuro feliz. E certa manhã, ao ver Seojun entrar sorridente pela porta da mercearia, Sorri pensou consigo mesma. Talvez eu realmente tenha sido escolhida pela felicidade. Mal sabia ela que estava apenas no início de uma longa batalha e que seus sonhos de noiva logo seriam esmagados pela dura realidade que a aguardava. Na manhã em que Kim Sorri decidiu contar a Seojun sobre a gravidez, acordou mais cedo que o habitual. Passou um batom suave, ajeitou o cabelo em frente ao espelho e sorriu para o reflexo. Estava nervosa, mas no fundo acreditava que aquela seria a notícia que transformaria seus sonhos em realidade definitiva. Enquanto ensaiava no quarto, como diria as palavras, Joyuna espiava pela porta, segurando uma fatia de pão na boca. O que está fazendo? Sorri. Parece que vai apresentar um projeto milionário na televisão. Sorri riu nervosa. Hoje vou contar a Seojun que vamos ter um bebê. Yuna arregalou os olhos, quase engasgando com o pão. O quê? Você tem noção do que isso significa? Significa que vamos começar uma família, respondeu Sorri, com os olhos brilhando de esperança. Mas se o coração de Sorri batia acelerado por amor, do outro lado da cidade, Shin Hae-jin já havia preparado a armadilha perfeita. O encontro armado, naquela tarde, Sorri recebeu um convite inesperado. Uma funcionária elegante apareceu na mercearia com um cartão dourado. A senhora Shin Hae-jin deseja encontrá-la para um chá, anunciou a mulher, com um tom que mais parecia uma ordem do que um convite. Yuna, sempre desconfiada, sussurrou logo após a mensageira sair. Sorri, isso é uma cilada. Ela não vai querer tomar chá, vai querer te arrancar em pedaços. Mas Sorri, ingênua e ansiosa para ser aceita, respondeu com um sorriso vacilante. Talvez seja a chance de mostrar que não sou uma ameaça, que só quero a felicidade do Seojun. Quando chegou à mansão dos Park, foi recebida com olhares frios de empregados alinhados. O interior da casa parecia mais com um palácio. E Sorri se sentia um peixe fora d'água em meio a tanta ostentação. Sentada no centro da sala, Shin Hae-jin a observava com uma xícara de chá nas mãos, cada gesto carregado de superioridade. Então você é a famosa Kim Sorri, disse, como quem avalia uma peça de roupa barata. Sente-se. Sorri tentou manter a postura, embora suas mãos tremessem. Obrigada por me receber, senhora Shin. Eu realmente amo o Seojun e... minha vontade, interrompeu Hae-jin com um sorriso gelado. Mas não se engane, ele pertence a este mundo. E você não, o coração de Sorri apertou. Mas nosso amor é verdadeiro. Eu só quero que ele seja feliz. Hae-jin largou a xícara com força na mesa, fazendo o som ecoar pela sala. Felicidade? Minha querida, felicidade não paga acionistas, não mantém impérios. Você pode brincar de romance, mas casamento? Isso nunca.
Sorri e engoliu em seco, mas ainda assim, com coragem, murmurou: Eu vou me casar com Seo-jun. Ele me pediu e eu aceitei. O sorriso de Hye-jin desapareceu. Então precisaremos mostrar a você o que acontece quando pessoas como você tentam se misturar com a nossa família. A humilhação. No dia seguinte, Seo-jun levou Sorri a uma festa da empresa, acreditando que seria uma oportunidade de apresentá-la oficialmente. Ela, embora nervosa, se esforçou ao máximo. Usou um vestido simples que Yuna havia ajustado às pressas, prendeu o cabelo e tentou sorrir, mesmo quando percebia os olhares julgadores das esposas de empresários. Enquanto Seo-jun conversava com alguns investidores, Hye-jin fez sua jogada. Aproximou-se de Sorri, ladeada por jornalistas e convidados, e puxou-a para o centro do salão. Senhores, apresento a todos a noiva do meu filho. As risadas discretas começaram. Hye-jin continuou, com o olhar frio fixo em Sorri. Esta jovem trabalha em uma mercearia de bairro. Acredito que muitos de vocês já devem ter comprado lá uma caixa de macarrão instantâneo ou um pacote de arroz. Imaginem só, a futura nora da família Park, oferecendo descontos na seção de legumes. O salão explodiu em risadas contidas. Sorri sentiu o rosto queimar, as pernas bambas. Queria desaparecer, mas estava presa ali, exposta como alvo de zombaria. Para piorar, uma das socialites se aproximou, fingindo simpatia. Querida, se precisar, posso emprestar um dos meus estilistas para que não pareça tão simples na próxima vez. Outra completou. Ou talvez você prefira continuar representando o setor de hortifruti da família. Sorri e engoliu o choro, mas seus olhos marejados não passaram despercebidos. Seo-jun, ao perceber a cena, correu até ela enfurecido. Mãe, basta! Disse puxando Sorri para longe. Como pôde humilhá-la assim? Hye-jin manteve o olhar de gelo. Fiz apenas um favor. Melhor que ela entenda desde já qual é o lugar dela. O desmoronar do sonho naquela noite, Sorri chorou como nunca antes. Estava arrasada, sentindo que sua felicidade tinha sido arrancada diante de todos. Talvez Yuna estivesse certa, talvez o amor não seja suficiente, murmurou entre lágrimas, mas quando pensou em desistir, levou as mãos ao ventre. O bebê, seu pequeno milagre. Eu preciso ser forte. Por você. Foi então que percebeu. Aquele não era apenas um romance ingênuo. Era o início de uma guerra silenciosa. 5 anos haviam se passado desde aquela noite de humilhação. O tempo que para muitos suaviza feridas, em Kim So-hee havia se tornado combustível. A garota de mercearia, ingênua e apaixonada, havia desaparecido. Em seu lugar, surgira uma mulher que carregava no olhar a força de quem foi destruída e renasceu. A vida não foi gentil com ela. Logo após a festa da vergonha, Shin Hye-jin moveu suas influências para afastá-la de Seo-jun. As chantagens e ameaças vieram em ondas, até culminarem na pior dor, o roubo de seu bebê, Kim Haru. Sorri foi deixada à própria sorte sem respostas, acreditando que seu filho havia morrido no parto. Uma mentira cruel, plantada pela sogra para cortar o último laço com o herdeiro. Desolada, Sorri decidiu fugir. Partiu de Seul com nada, além de sua coragem e um coração em pedaços. No entanto, a dor que poderia tê-la destruído se transformou em uma arma. No exterior, trabalhou sem descanso. Estudou administração e finanças, entrou em empresas. Caiu e se reergueu tantas vezes que perdeu a conta. Cada derrota a tornava mais determinada. Cada vitória era um passo em direção ao dia em que retornaria. Agora, a menina humilhada voltava como CEO Kim So-hee, fundadora e líder de uma empresa de tecnologia que havia conquistado a Ásia. O primeiro passo da vingança. Na manhã de sua chegada a Seul, So-hee olhou pela janela do carro executivo. A cidade parecia a mesma, mas ela não era mais. Vestia um terno impecável, com um corte que exalava poder. Os cabelos, agora longos e lisos, balançavam levemente conforme caminhava. Seus saltos ecoavam no saguão espelhado da sede de sua nova filial.
Um som que anunciava a todos que aquela mulher não estava ali para pedir desculpas. Ao seu lado, seguia Kim Tae-min, seu assistente atrapalhado, mas incrivelmente leal. Ele equilibrava uma pilha de pastas e quase deixou tudo cair quando tentou segui-la. Mas, chefe, cuidado. Estamos chamando muita atenção, sussurrou tentando parecer discreto. Sorré sorriu de canto. É exatamente isso que eu quero, Tae-min. E de fato chamou. Jornalistas se aglomeraram na entrada, querendo conhecer a empresária misteriosa que transformara uma startup em império. Enquanto flashes disparavam, Sorri apenas ergueu o queixo e declarou com firmeza: estou aqui para mudar o mercado coreano. E ninguém vai me impedir. O reencontro com o passado dias depois, Sorri foi convidada para uma conferência de negócios. Ironicamente, patrocinada pela família Park. Era a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo que ela não era mais a noiva da mercearia, mas sim uma CEO com poder de influenciar todo o setor. Ao entrar no salão, o silêncio tomou conta por alguns segundos. Shin Hae-jin, elegantemente posicionada ao centro, quase deixou o copo de champanhe cair ao reconhecer aquela figura. Impossível! Murmurou com os olhos arregalados. Park Seo-joon, por sua vez, ficou atônito. O coração disparou quando viu Sorri atravessando o salão com passos firmes. Ela parecia uma deusa intocável, tão distante da jovem que ele havia amado e perdido. O destino, cruel e irônico, colocou-os frente a frente. Seo-joon tentou falar. Sorri, é realmente você? Ela o encarou, fria, quase sem emoção. Diretor Park fez uma breve reverência formal. Prazer em revê-lo em um ambiente profissional. O gelo nas palavras dela o atingiu como uma lâmina. Ele tentou sorrir, mas era óbvio que o reencontro não seria simples. Hae-jin, tentando se recompor, forçou um sorriso venenoso. Que surpresa! A filha da mercearia conseguiu crescer. Mas saiba, senhorita Kim, que este mundo não é lugar para amadores. Sorri manteve a postura impecável. Concordo. É por isso que voltei como profissional. E vim para ficar. Uma nova força após a conferência, Sorri tornou-se o assunto da mídia. Revistas e portais noticiavam a ascensão meteórica da CEO, que havia retornado ao país. Com cada manchete, a família Park sentia o peso de sua presença e a sociedade começava a questionar. Quem era essa mulher que ousava desafiar os gigantes Chaebols? Nos bastidores, porém, o coração de Sorri ainda doía. Em suas madrugadas silenciosas, ao olhar para o teto, ela se lembrava do filho perdido. O vazio era a ferida que nunca cicatrizava, mas era também o motor de sua vingança. Haru, onde quer que esteja, eu vou encontrá-lo nem que for só para se despedir de você, e vou fazê-los pagar por cada lágrima que derramei. Kim Tae-min, ao vê-la silenciosa em frente à janela do escritório, tentou animá-la. Chefe, você sabe que parece uma heroína de dorama, né? A diferença é que a senhora realmente pode destruir todo mundo com uma assinatura. Sorri riu, pela primeira vez em muito tempo. Talvez seja essa a melhor parte, Tae-min. O começo da guerra, no entanto, o retorno de Sorri não era apenas sobre negócios. Era uma declaração de guerra contra a família Park, especialmente contra Shin Hae-jin. Na semana seguinte, Sorri anunciou um projeto que competia diretamente com a principal divisão da empresa dos Park. A notícia caiu como uma bomba, e Hae-jin, furiosa, percebeu que a jovem que havia desprezado não apenas sobrevivera, como voltara para destruir tudo o que ela mais prezava. E enquanto os acionistas cochichavam e os jornais estampavam manchetes, Sorri olhou para o próprio reflexo no espelho de seu escritório. Eu não sou mais a noiva esquecida. Agora sou a CEO que vocês vão lembrar para sempre. Os dias em Seul tornaram-se uma corrida silenciosa contra o tempo para Kim Sorri. Enquanto sua empresa crescia e atraía os olhares da mídia, ela nunca deixava de lado o objetivo que a movia: encontrar Kim Haru. O vazio de 5 anos ainda pulsava em seu peito como uma ferida aberta. Todas as noites, antes de dormir, ela encostava as mãos no ventre,
como se ainda pudesse sentir a presença do filho perdido. E foi em uma manhã aparentemente comum que o destino começou a se desenrolar de maneira inesperada. Nome que retorna Sorri estava em uma reunião com diretores quando Taimin, ofegante, entrou na sala com um tablet na mão. Chefe, você precisa ver isso. Ela franziu a testa impaciente. Taimin, já conversamos sobre interromper reuniões. Eu sei. Mas é sério. Ele colocou o tablet à frente dela. Um jovem prodígio acaba de vencer uma competição nacional de inovação científica. O nome dele é Kinharu. O tempo pareceu parar. O coração de Sorri disparou. Suas mãos tremeram levemente. Não podia ser coincidência. Haru murmurou quase sem voz. Os diretores trocaram olhares, sem entender a reação da CEO. Mas para Sorri, aquele momento foi como um chamado. À primeira vista, naquela tarde, acompanhada por Yuna, Sorri foi até a cerimônia de premiação. O auditório estava cheio, com câmeras e jornalistas, todos focados no garoto de apenas 5 anos, que explicava com inteligência e carisma como havia construído um protótipo de robô simples. Sorri mal conseguia respirar. Quando Haru subiu ao palco, o coração dela quase parou. Os traços eram inconfundíveis. Os olhos lembravam Seojun, mas havia um brilho que era apenas dela. O sorriso tímido, o jeito curioso de observar o mundo. Era como olhar para uma parte de si mesma materializada diante de todos. Yuna, percebendo a emoção da amiga, segurou sua mão. Sorri. Você acha que é ele? Eu sei que é, respondeu com lágrimas nos olhos. Aquele é o meu filho. O obstáculo, mas o reencontro não seria simples. Logo após a cerimônia, Shin Hae-jin apareceu para conduzir Haru até os repórteres. O menino a chamava de avó, e a cena cortou o coração de Sorri. Hae-jin, com seu sorriso venenoso, percebeu o olhar fixo da CEO e aproximou-se, fingindo cordialidade. Vejo que gostou do meu neto. Um garoto brilhante, não? Disse como se jogasse sal em uma ferida aberta. Sorri respirou fundo, contendo a raiva. Ele não é só seu neto, senhora Shin. Hae-jin arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Então finalmente descobriu. Que pena. Pensei que poderia manter esse segredo por mais tempo. O choque foi como um soco no estômago, mas ao mesmo tempo confirmou tudo o que Sorri já sabia em seu coração. Haru estava vivo. Erdu era seu filho. Você me roubou o que eu tinha de mais precioso, disse Sorri, a voz firme, mas embargada. Hae-jin apenas sorriu, cruel. Eu o salvei de uma vida miserável. Hoje ele tem tudo: educação, conforto, futuro. Você jamais poderia lhe dar isso. As palavras foram como punhais, mas Sorri não recuou. Um dia, Haru vai conhecer a verdade. E nada, nem todo o seu dinheiro, poderá impedi-lo de voltar para mim. O contato perdido, determinada, Sorri tentou se aproximar de Haru após o evento. Quando o viu correndo pelos corredores com o troféu nas mãos, quase deixou escapar um grito de "Meu filho!", mas conteve-se, temendo assustá-lo. Ajoelhou-se diante do garoto e com um sorriso emocionado disse: "Parabéns, Haru. Você foi incrível." O menino sorriu de volta, educado, mas sem reconhecer o laço invisível que os unia. Obrigado, senhora. Foi um instante curto, mas para Sorri significou o mundo. Tocou a mão dele por um segundo, e lágrimas ameaçaram cair. Continue brilhando, está bem? Haru assentiu inocente, antes que Hae-jin o puxasse de volta, lançando um olhar gélido que dizia claramente: afaste-se. A chama da esperança naquela noite, Sorri mal conseguiu dormir. Sentia-se dividida entre a alegria de ver o filho vivo e a dor de não poder abraçá-lo como mãe. No entanto, algo dentro dela havia mudado. Agora tinha um novo propósito. Eu vou lutar por você, Haru, disse em voz baixa, olhando para a cidade iluminada pela janela. Eles me tiraram uma vez, mas nunca mais. Yuna, deitada no sofá, tentou aliviar a tensão com seu jeito brincalhão. Sorri. Se precisar, eu me disfarço de babá infiltrada, tipo nos doramas. Sorri riu, mesmo entre lágrimas. Você seria expulsa em 5 minutos.
Verdade, mas faria história. O riso das duas quebrou, ainda que por instantes, o peso da dor. O destino em movimento do outro lado da cidade, Seo-jun também havia presenciado a cena. Ele observou de longe o jeito como Sorri olhava para Haru. No fundo, começou a juntar as peças. E quando a dúvida se tornou insuportável, murmurou para si mesmo: não pode ser. Haru é o nosso filho. Era apenas o começo. O reencontro não havia trazido apenas emoção, mas também a certeza de que grandes revelações estavam por vir. Depois daquela cerimônia em que vira e mexe as imagens de Kim Haru ainda dançavam na mente de Sorri, a rotina da CEO adquiriu um novo e urgente propósito. Os corredores de vidro da sua empresa não eram mais apenas tribunal de negócios. Tornaram-se cenário de uma busca delicada e implacável. Ela sabia, com a certeza crua que dói na pele, que Haru era seu filho. E sabendo, tudo mais passou a ser meio sério. Jogada de xadrez com efeito sobre o coração. O primeiro movimento foi, como sempre, empresarial. Sorri lançou um projeto social público, uma parceria de sua companhia com ONGs que trabalham com educação infantil em centros urbanos. Uma iniciativa cujo cronograma demandaria contato com escolas e eventos nos quais Haru poderia aparecer. Era uma desculpa elegante. Quem recusaria uma campanha pela infância? Claro, Shin Hae-jin recusaria. Era justamente o ponto. Na primeira coletiva para anunciar o projeto, flashes e perguntas rondavam o palco. Hae-jin, na plateia, manteve sua postura perfeita, porém sua expressão denunciava inquietação. Quando Sorri mencionou a palavra criança com ênfase, algo nos olhos dela brilhou com a mesma chama dura de quem promete reaver o que foi perdido. Jornalistas adoraram a história. Uma CEO que doa lucros para a educação e, de quebra, criavam oportunidades para Sorri cruzar com Haru em ambientes públicos. Enquanto isso, Hae-jin começou a manipular o tabuleiro nos bastidores. Mandou secretamente alterar horários de Haru. Organizou eventos fechados para a imprensa e intensificou a presença de seguranças discretos nas imediações das atividades onde Haru poderia aparecer. A avó construiu uma fortaleza invisível ao redor do neto. Ele não precisa de ruídos públicos, disse a aliados. Ele precisa de silêncio e de proteção. No entanto, a proteção de Hae-jin era também um sinal de culpa. Park Seo-jun, percebendo as contramedidas, sentiu o estômago gelar. Em um jantar tenso com a mãe, tentou manter a calma, mas a voz saiu baixa. Mãe, você está exagerando. Ela só quer ajudar crianças. Hae-jin respondeu com a frieza habitual, porém uma sombra de hesitação atravessou seu rosto. Seo-jun estudou. Algo ali não se encaixava. A dúvida acendeu uma faísca que não se apagaria tão cedo. Nos escritórios, Sorri trabalhava com frieza cirúrgica. Reuniões públicas, contratos com instituições de ensino, convites formais para eventos infantis, tudo planejado para criar oportunidades legítimas de aproximação. Ela não era a mãe que invadiria um pátio escolar. Era uma estrategista que sabia que a paciência também é uma arma. Woody, se for preciso, eu vou passar noites inteiras escrevendo propostas, disse a Taemin, que, nervoso, enfileirava pastas. Taemin cuspiu palavras no seu tradicional tom atrapalhado. Chefe, prometo que vou cadastrar cada evento num Excel tão bonito que até o Haru vai querer estagiar aqui por estética. Sorriu com leveza, naquele riso curto que escondia muitas horas de insônia. Por enquanto, cuide para que o Excel não peça autógrafo. Choi Yuna, braço direito emocional de Sorri, tomou outra frente, a das pequenas infiltrações. Voluntariados em atividades infantis, visitas à biblioteca comunitária, imagens nas redes sociais que mostrassem Sorri como a tia que incentiva a ciência nas crianças. Yuna entrou na sala da vida cotidiana de Haru como quem entra num lago por partes, devagar, sem alarde e, claro, sem admitir missão alguma. Se eu virar babá infiltrada, você me deve uma viagem a Busan, avisou Yuna, fazendo piscadinha.
Se cuidar do meu filho fosse tão simples como ir a Busan, murmurou Sorri. Porém, cada movimento de Sorri gerava contramovimentos de Hae-jin. Documentos que Sorri pedia para ver eram adiados. Convites que enviasse eram esquecidos por contatos influentes. E quando, por fim, uma atividade pública foi confirmada, um festival escolar patrocinado pela Fundação Park, Hae-jin mudou o roteiro. Haru seria mantido na segurança de um pátio fechado, longe dos pais assistentes. Sorri assistia à frustração, como quem toma nota da crueldade alheia para usá-la depois. Seo-jun, dividido, começou a visitar a empresa de Sorri sem avisar. Em encontros curtos no corredor, suas palavras eram reticências. Você está fazendo certo? Eu faço o que preciso, respondeu ela, sem olhar nos olhos, pois sabia que qualquer fraqueza poderia ser usada. Ele por vezes oferecia ajuda velada, outras vezes se afastava, sufocado entre o amor antigo e a lealdade familiar. Ao final de um dia, cansada e ainda sem a aproximação desejada, Sorri caminhou até um parque próximo ao local onde o festival ocorrera. Lá de longe, avistou uma cena curta, mas cortante. Haru, de mãos dadas com uma governanta, correndo entre os brinquedos. Por um instante, o mundo inteiro pareceu se reduzir ao pequeno corpo que ria sem saber. Sorri respirou fundo. A distância a protegia, ou seria sua punição. Mas ela deixou à margem do banco uma pequena lembrança. Um velho pingente azul que usara quando preparou a manta do bebê. Não era invasão. Era um teste silencioso de proximidade. Quando a governanta percebeu, recolheu o pingente e franziu a testa. Hae-jin chamou pela segurança. E quem deixou isso aqui? Exigiu saber. Sorri já havia sumido entre as sombras das árvores, o coração em punho e a cabeça cheia de planos. Ela sabia que para vencer Hae-jin, precisava jogar seguindo regras e quebrando poucas quando necessário. Cada jogada exigiria paciência, ousadia e, sobretudo, a capacidade de manter a compostura diante da mulher que a havia destruído. O capítulo termina com Sorri, observando a cidade noturna da janela do escritório, o pingente esquecido em pensamento como um farol. Jogar no tabuleiro dos Chaebols exigia coragem. Reconquistar um filho exigiria amor em forma de estratégia. O pingente azul repousava sobre a mesa de mogno no escritório de Shin Hae-jin. Os dedos dela o seguravam com delicadeza, mas os olhos estavam fixos como lâminas afiadas. Não era um simples objeto esquecido em um parque. Era uma ameaça silenciosa. O design era antigo, artesanal, do tipo que não se encontra em lojas comuns. Esse pingente não pode ser coincidência, murmurou. A governanta, ainda nervosa, relatava a cena. Encontrou o objeto perto do banco pouco antes de Haru correr naquela direção. Hae-jin não precisava de muito para concluir. Sorri estava por perto. E se estava, não descansaria até se aproximar de Haru. A matriarca respirou fundo e a máscara fria voltou ao rosto. Guarde isso no cofre e redobre a vigilância. Ela não vai vencer no meu próprio território. Enquanto isso, Park Seo-jun sentia o peso do silêncio da mãe. Ao chegar em casa, naquela noite, a encontrou absorta, fitando o pingente como se conversasse com um fantasma. Ele se aproximou e tocou levemente a mesa. Mãe, o que é isso? Nada que te interesse. Não brinque comigo. Esse pingente parece importante. O tom de Seo-jun carregava mais desconfiança do que curiosidade. Algo naquela joia despertava lembranças antigas. Quando Sorri estava grávida, ele se lembrava de vê-la com algo semelhante preso à bolsa do bebê que nunca chegara a conhecer. A lembrança era vaga, mas viva o bastante para incomodar. Hae-jin, percebendo o risco, respondeu com a dureza de sempre. Algumas lembranças devem continuar enterradas. Não revire o passado, Seo-jun. Ele já não nos pertence, mas era tarde. A frase ecoou como veneno. O passado, aquele passado que ela sempre blindara, ainda queimava. Do outro lado da cidade, Sorri fechava um relatório, mas a mente estava distante. Sentada em seu escritório,
encarava a cidade iluminada e, em seus pensamentos, repetia a cena no parque. Haru rindo livre, sem saber quem ela era. O pingente deixado no banco não fora apenas uma lembrança, mas um chamado. Se o destino tem algum respeito, e vai colocar esse objeto de volta no caminho certo, sussurrou para si mesma. Choi Yuna, que a observava de canto, decidiu falar. Mas você arriscou muito. E se Hae-jin usar esse pingente contra você? Se ela guardou, já é sinal de que teme algo. Isso pode ser a primeira rachadura no muro. E se for uma armadilha? Sorri respirou fundo, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Então eu entrarei nela? Não importa. Já perdi tempo demais. Temin, sempre atrapalhado, tentou aliviar a tensão, mas acabou tocando no nervo exposto. Olha, chefe, se fosse eu, já tinha me fantasiado de palhaço só para entrar na escola do Haru. Criança adora, ninguém desconfiaria. Yuna lançou-lhe um olhar fulminante. Você é um gênio do desastre. Mas talvez esteja certo, às vezes precisamos de algo inesperado. Sorriu de leve, embora a ideia fosse absurda. A mente dela já buscava outra estratégia, usar o próprio silêncio como arma. Se o pingente despertara memórias em Hae-jin, então ela já estava dentro da mente da inimiga. Dias depois, durante uma reunião de conselho, Sorri percebeu os olhares sutis de Seo-jun. Ele parecia distante, incomodado, como se lutasse contra pensamentos que não ousava verbalizar. Quando os membros do conselho se dispersaram, ele a chamou de lado. Sorri! Você deixou algo no parque? O coração dela acelerou, mas o rosto permaneceu firme. De deixar ou devolver o que nunca foi meu? Seo-jun arregalou os olhos. A frase era uma flecha. E o que você quer dizer com isso? Ela respirou fundo, medindo cada palavra. Mas o passado tem segredos que você nunca ousou encarar. Mas eles estão vivos. Muito vivos. Seo-jun sentiu o chão tremer. Sua mente voltou para aquela época em que Sorri desaparecera subitamente, grávida. As justificativas de Hae-jin, os silêncios desconfortáveis, o vazio que ele nunca soube preencher. O pingente agora parecia gritar um nome que ele não queria pronunciar. Haru. Ele deixou a sala sem responder, mas Sorri sabia. Uma dúvida havia sido plantada. Enquanto isso, Hae-jin reunia seus aliados, instruindo-os com rigidez. Se Sorri se aproximar novamente, quero relatórios imediatos. Nenhum contato com Haru será tolerado. Nenhum olhar prolongado. Um dos diretores, porém, arriscou perguntar. E se a imprensa descobrir algo? Um vínculo antigo? Hae-jin estreitou os olhos, firme como pedra. A imprensa não descobre o que não existe. E se insistirem, eu mesma os farei engolir o silêncio. Mas quando todos saíram, ficou sozinha na sala. O pingente em sua mão parecia pesar toneladas. Ela não admitiria em voz alta, mas o brilho daquela joia era um lembrete cruel. Nenhuma mentira é eterna. Naquela noite, Sorri recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Uma foto, o pingente azul sobre a mesa de Hae-jin, e uma frase curta, ele está mais perto do que imagina. O coração de Sorri disparou. Quem havia enviado aquilo? Um aliado secreto? Alguém dentro da Casa Park? Ou seria mais uma jogada da própria Hae-jin? Ela apertou o celular contra o peito, fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem silenciosas. Pela primeira vez em anos, sentia que o véu de mentiras estava prestes a se rasgar. O jogo não era mais apenas de poder, era de verdade. E a verdade sempre encontra um jeito de emergir. O vento soprava frio naquela noite em Seul. Do alto do edifício, onde ficava a sede da empresa, Kim Sorri observava as luzes da cidade, cada ponto luminoso parecendo carregar uma lembrança de tudo o que havia perdido. O pingente continuava em sua mente, não como um simples objeto, mas como um chamado inevitável. No conselho, os rumores já circulavam. Alguém comentara que Hae-jin estava mais nervosa do que o normal, e que sua hostilidade contra Sorri não era apenas rivalidade empresarial. O clima estava pesado, e todos sabiam que algo grande estava prestes a explodir.
Sorri entrou na sala de reunião com passos firmes. Seus olhos encontraram os de Hae-jin, e ambas permaneceram em silêncio por alguns segundos. Era como se o ar estivesse prestes a se partir. Gostaria de apresentar uma proposta para aumentar a transparência dos registros da fundação da família Park, anunciou Sorri, com um tom frio, mas carregado de significado. O pedido era ousado, quase insolente, e todos sabiam disso. Hae-jin, por um instante, perdeu a compostura. Seus dedos apertaram com força a caneta, quase a quebrando. Não vejo necessidade disso. A fundação sempre agiu de forma impecável. Sorri, inclinou-se para frente, seus olhos faiscando. Impecável ou cuidadosamente controlada? O silêncio que caiu sobre a mesa era ensurdecedor. Até mesmo Seo-jun, que sempre tentava defender a mãe, ficou imóvel. Algo dentro dele começava a se despedaçar. Naquela mesma noite, Sorri recebeu uma ligação inesperada. Era uma voz feminina, trêmula. Senhora Kim, eu trabalhei em uma das clínicas financiadas pela fundação. Eu sei o que aconteceu com seu bebê. O sangue de Sorri gelou. Becky Shion, quem é você? Onde está? A mulher hesitou. Não posso falar muito. Mas deixaram registros. Registros que provam a adoção forçada. Ele está perto. Mais perto do que imagina. A ligação caiu antes que ela pudesse perguntar mais. Yuna, que assistia à cena, se aproximou. Sorri, isso é perigoso. Se essa pessoa tem informações, Hae-jin também deve saber dela. Pode ser uma armadilha. Sorri, porém, sentia o coração martelar. Mesmo que seja, eu não tenho escolha. Esse pode ser o início do fim. Enquanto isso, na mansão dos Park, Hae-jin não conseguia dormir. O pingente estava em sua mesa de cabeceira, e cada vez que fechava os olhos, a imagem do bebê de Sorri voltava. Haru, agora com 5 anos, dormia tranquilamente em seu quarto, sem imaginar o turbilhão ao seu redor. Seo-jun entrou na sala sem bater. A mãe, quero a verdade. Que verdade? Sobre Sorri, sobre o bebê, sobre esse pingente. Você me enganou a vida inteira. O tom dele não era mais de dúvida, mas de fúria contida. Hae-jin tentou manter o controle, mas os olhos de Seo-jun brilhavam com uma dor que ela não podia apagar. Tudo o que fiz foi para proteger você, Seo-jun. Proteger ou controlar? As palavras cortaram como facas. Hae-jin desviou o olhar, mas o silêncio foi a confissão mais dolorosa que Seo-jun poderia receber. Dias depois, a tensão se materializou em um evento público. A apresentação oficial de novos projetos da fundação. A imprensa estava presente, empresários, acionistas e até figuras políticas. Era o cenário perfeito para máscaras caírem. Sorri, preparada, entrou no salão com postura impecável. Seu vestido azul marinho simbolizava a calma antes da tempestade. Em suas mãos, documentos que poderiam virar o mundo de cabeça para baixo. Quando Hae-jin subiu ao palco para discursar, Sorri levantou-se entre os convidados. Desculpe interromper, mas creio que todos aqui merecem saber a verdade sobre a fundação e suas doações especiais. Um burburinho tomou o salão. As câmeras giraram em sua direção. Hae-jin tentou manter o sorriso, mas o suor já escorria em sua testa. Sorri abriu uma pasta e mostrou cópias de relatórios, transferências, nomes de clínicas, registros de crianças desaparecidas. Este não é apenas um caso de má administração. É um caso de vidas roubadas. Entre elas, do meu filho. O choque percorreu o salão. Seo-jun, atônito, sentiu a garganta secar. Então, é verdade, murmurou quase sem voz. Os flashes das câmeras estouravam sem parar. Hae-jin, encurralada, tentava rir. Ela está mentindo. Isso é uma invenção ridícula de uma mulher despeitada. Mas todos viram o tremor em sua voz, a raiva disfarçada de arrogância. A máscara estava se quebrando diante de todos. Após o evento, Sorri retornou ao escritório exausta, mas com a sensação de que a muralha começava a ruir. Yuna e Temin a receberam com ansiedade. Beijo, você foi brilhante.
disse Yuna. Brilhante e suicida, completou Temin, já imaginando as manchetes. Sorriu cansada. Era preciso dar o primeiro passo. Agora eles sabem. Agora ela sabe que não vou parar. Na mansão, Hae-jin entrou furiosa no quarto de Haru e o abraçou como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Você não vai me tirar ele, sorri. Nunca. Mas no fundo sabia. A verdade já estava escapando por entre seus dedos. E a guerra havia atingido um ponto sem retorno. A noite caiu sobre Seul como um véu pesado. Na cobertura de Sorri, o silêncio era quebrado apenas pelo som distante da cidade. Ela sabia que não poderia esperar mais. Depois da revelação pública, o próximo passo era inevitável. Encarar Hae-jin cara a cara. É agora ou nunca, murmurou para si mesma enquanto segurava o pingente. Yuna entrou na sala, trazendo café, tentando parecer calma. E ao for para encarar Hae-jin, ao menos vá de estômago cheio. Guerra não se ganha de barriga vazia. Temin, tropeçando atrás dela, deixou cair metade dos documentos no chão. E se der errado? Tipo, muito errado? Você tem um plano B? Porque eu já tenho uma mala pronta. Sorri, respirou fundo e, apesar do peso da situação, riu brevemente. Meu plano B é vencer. E não preciso de mala, Temin. Preciso de coragem. Na mansão Park, Hae-jin também se preparava. Estava diante do espelho, ajustando seu hanbok luxuoso, como se fosse para uma cerimônia. Seus olhos, porém, denunciavam medo. Haru dormia no quarto ao lado, e ela o observava com um carinho quase possessivo. Você é meu. Só meu. Ninguém vai tirá-lo de mim, sussurrou, acariciando o cabelo do menino. Mas, no fundo, sabia que o tempo estava contra ela. O encontro aconteceu em um salão reservado da empresa, sob o pretexto de uma reunião de família. Seo-jun estava lá, hesitante, com o coração dividido entre a lealdade à mãe e o amor ainda vivo por Sorri. Quando as duas mulheres se encararam, o silêncio foi mortal. Sorri foi a primeira a falar, colocando a outra parte do pingente sobre a mesa. Devolva o que tirou de mim. Hae-jin riu fria. Você realmente acredita que pode ser mãe só porque deu à luz? Criar é muito mais do que parir. Sorri deu um passo à frente, os olhos marejados, mas a voz firme. Você não criou. Você roubou. Você arrancou meu filho dos meus braços. E ainda ousa justificar como se fosse amor. Seo-jun olhava de uma para outra, sentindo-se esmagado pelo peso da revelação. Mãe, é verdade? Haru é o filho da Sorri? Hae-jin tentou falar, mas sua voz falhou. O silêncio foi a resposta que Seo-jun temia. Ele se afastou, como se cada passo fosse um abismo. Tudo o que eu vivi, tudo foi mentira? Sorri se aproximou, tentando conter a emoção. Ah, Seo-jun, ele é nosso filho. O filho que ela tirou de nós. O impacto foi devastador. Seo-jun levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo. Meu filho está vivo. Hae-jin, desesperada, se levantou. Não, ele é meu. Eu cuidei dele, eu protegi, eu dei tudo o que vocês não poderiam. Você deu luxo, mas roubou a verdade, retrucou Sorri. E o que você deu? Uma vida de escândalo, humilhação e fraqueza? Eu fiz o que você nunca teria coragem de fazer. A sala inteira parecia tremer com a fúria das palavras. Sorri respirou fundo e disse quase em sussurro. Amar não é possuir. Amar é libertar. E você nunca amou, Hae-jin. Você só quis vencer. Nesse momento, a porta se abriu lentamente. Era Haru, sonolento, segurando seu aviãozinho de brinquedo. Omar? Perguntou inocente, olhando para Sorri. O mundo parou. As lágrimas de Sorri escorreram sem controle. Ela caiu de joelhos, abrindo os braços, mas sem coragem de se aproximar de imediato. Haru, meu Haru. Hae-jin correu até ele, segurando-o pelos ombros. Não olhe para ela. Eu sou sua mãe. Mas Haru, com a inocência de uma criança, olhava fixamente para Sorri, como se reconhecesse algo invisível. Você chorou por mim? Sorri desabou, soluçando. Todos os dias, meu filho. Todos os dias da minha vida. O silêncio foi absoluto.
Até Seo-jun, que tentava conter o choro, deixou escapar um soluço alto. Hae-jin, desesperada, caiu de joelhos também, abraçando Haru com força. Não acredite nela, Haru. Eu sou sua Oma. Eu estive com você desde o começo. Mas Haru, ainda confuso, olhou para Seo-jun. E você? É meu apa? Seo-jun chorou, abraçando o menino com delicadeza. Sim, filho, sou eu. E vou estar com você, nunca mais vou te perder. O abraço entre pai e filho fez o coração de Sorri explodir em emoção. Jin, porém, gritava, perdida em sua própria derrota. Vocês não podem tirá-lo de mim. Eu sou a única que pode protegê-lo. Sem mim, todos vocês são fracos. Sorri se levantou, firme, encarando-a pela última vez. Não, Jin. O fraco sempre foi você. Porque só quem tem medo rouba o que não é seu. O capítulo termina com Haru entre os pais biológicos, finalmente cercado de amor verdadeiro, e Hae-jin em prantos, isolada, vendo o império de mentiras desmoronar diante de seus olhos. As luzes de Seul brilhavam lá embaixo, como um mar de pequenas promessas. Do alto do seu escritório, Kim Sorri observava a cidade e sentia, pela primeira vez em muito tempo, a paz pousando devagar sobre o peito. Não era uma paz total. As feridas ainda ardiam, mas era a paz de quem reclamou sua vida de volta. Na sua mesa, uma foto pequena. Haru sorrindo, uniforme escolar impecável, um dente de leite ainda por cair. Sorri tocou a moldura como se tocasse um milagre, que até ontem era só lembrança. Os dias após o confronto haviam sido intensos. Jun Hae-jin, exposta publicamente, enfrentava agora inquéritos internos e ações civis, movidas por famílias que souberam das adoções e transferências irregulares. O mundo que ela erguera com autoridade e manipulação tremia sob seus pés. E embora Sorri tivesse podido destruir a farsa, escolheu não se perder em vingança gratuita. O objetivo sempre fora um só: recuperar Haru e garantir que tais mentiras não voltassem a ferir outras vidas. A rotina de mãe e filha, ou melhor, de mãe e filho, pois ainda era estranho para Sorri ouvir Haru chamá-la de mãe com tanta naturalidade. Foi se ajustando entre reuniões, viagens e tarefas escolares. Sorri aprendeu a levar o notebook para o parque, enquanto o menino pedalava ao seu redor. Havia ainda momentos de embaraço. Ela, CEO poderosa, queimava o arroz de vez em quando. Ele, com cara de adulto, oferecia pedaços do lanche como se dissesse: tudo bem, eu salvo o jantar hoje. Taemin, sempre atrapalhado, fazia questão de aparecer como técnico de apoio em cada saída em família. E invariavelmente esquecia o cinto de segurança ou trazia suco demais que derramava no banco do carro. Yuna, por sua vez, organizava piqueniques com a eficiência de uma festa coreana. Muitas cores, muitos doces e sempre um plano B para quando Taemin inventava uma nova catástrofe. Park Seo-jun passou por sua própria travessia. A verdade que emergiu havia despedaçado a imagem que ele tinha de sua família, e sua culpa o empurrava a consertar o que tinha sido quebrado. Não foi imediata a confiança entre ele e Sorri. As palavras e as ações exigiram construção. Ele pediu perdão não só a ela, mas principalmente ao filho. Sorri não se dispôs a dar perdão como moeda de troca. Ofereceu sim espaço para reconstrução, desde que fosse honesto e comprometido. Seo-jun assumiu responsabilidades públicas, colaborou com as investigações, afastou-se de cargos executivos que poderiam favorecer a manutenção do status quo da família Park e começou a frequentar as reuniões escolares de Haru como um pai presente. Tímido e sincero, Jin, isolada, vivia entre advogados e memórias de poder. Em entrevistas impostas por advogados, negava com a mesma frieza de sempre, mas os vazamentos, as provas e o clamor público a deixaram sem a fortaleza de outrora. Nem todo vilão tem redenção, e Hae-jin, orgulhosa, enfrentava uma queda lenta e amarga. Sorri acompanhou de longe, com uma mistura de alívio e pena.
Não desejava o sofrimento por prazer, apenas a justiça que a tirania havia furado. E quando, em uma audiência, Raedin pediu desculpas, uma fala seca, mais por cálculo do que por remorso, Sorri ouviu, mas guardou para si o custo daquelas palavras. Os meses seguintes foram de construção. Sorri lançou um programa pela fundação da qual agora cuidava, destinado a apoiar mães em vulnerabilidade e garantir transparência em adoções e registros. Não era vingança, era prevenção. Em casa, as noites foram se enchendo de rituais. Histórias antes de dormir, lições de matemática transformadas em jogos e domingos com panquecas queimadas que viravam motivo de riso. Haru crescia entre afeto e regras claras. Escola, amigos, curiosidade gigante e um apetite por pequenos projetos científicos que fazia Sorri se lembrar do próprio espírito inquieto. A natureza humana provou sua dualidade em pequenos gestos. Seo-jun, sincero em suas tentativas de provar que mudara, participou da festa de aniversário de Haru com um presente escolhido à mão, um modelo de avião de madeira. Sorri observou de canto. Seu sorriso era um pouco mais leve, mas a cautela permanecia. Ela não permitiu que o passado voltasse a escrever o futuro sem consultar a nova dona da história, ela mesma. No aniversário de 5 anos de Haru, o jardim da casa foi pequeno palco de alegria e fragilidade. Choyuna decorou tudo com glitter e frases de encorajamento. Temin tentou contratar um mágico e, por engano, trouxe um entregador vestido de palhaço que fez o Haru chorar e depois rir, transformando o desastre em cena memorável para as fotos. Sorri observava tudo e, nos olhos do filho, encontrou o mapa do recomeço. Ali estavam o perdão possível, a ternura sem condições e a certeza de que, mesmo com cicatrizes, a vida fazia sentido. No final do dia, quando os últimos convidados foram embora e as luzes se apagaram, Sorri ficou sentada no balanço do jardim, com Haru adormecido no colo, e sussurrou para si mesma algo que lembrava sua promessa antiga. Eu não sou mais a noiva esquecida. Sou mãe, sou CEO, sou inteira. E ao longe, como um alívio tímido, o riso de Yuna ecoou, um som simples que significava: a história não terminou em dor. Recomeços são possíveis quando a verdade é feita luz e quando o amor se transforma em força para proteger o que realmente importa. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.